Boa noite. Os gases tóxicos e explosivos que estavam em 115 cilindros já foram destruídos. Toda a operação deve ser concluída na semana que vem. O anúncio que a operação está chegando na reta final foi feito pelo superintendente da Codesp. Todos os 115 cilindros já tiveram seus gases destruídos em alto mar. Ontem, por volta das 16 horas, foi destruído o último cilindro. Então, essa operação, na verdade, de destruição dos 115 cilindros se encerrou na tarde de ontem. E para que os cilindros fossem destruídos sem oferecer riscos à população, uma mega operação foi montada. Em 24 de agosto, uma balsa com os cilindros saiu do Armazém 10. A Marinha, a Guarda Portuária, os bombeiros e equipes da empresa contratada para fazer o serviço monitoraram o passo a passo. O canal de entrada e saída do porto foi fechado. Ao todo, 40 trabalhadores participaram da operação, a maior da história, que acabou sendo rica em aprendizados. O grande aprendizado que nós temos aí é que mesmo as coisas muito difíceis precisam sim ser solucionadas. E a gente não fugiu desse problema, encaramos ele e estamos chegando ao final aí de uma solução bastante segura e tranquilizadora para todos nós, para toda a população aí da Baixada Santista. Foram tiradas grandes lições e o que a gente pode observar é a grande sinergia entre os órgãos que trabalharam durante a operação. E durante todos esses dias de operação, tudo foi monitorado daqui, deste caminhão onde funcionava a sala de situação que foi montada dentro da Codesp. Qualquer tipo de decisão foi tomada por uma equipe que trabalhou 24 horas por dia. Entre 8 e 10 pessoas ficavam permanentemente monitorando a balsa e se comunicando com as equipes por meio de câmeras. Todo dia eram emitidos relatórios enviados para o Ministério Público. Segundo a Codesp, o custo total da operação já chegou a aproximadamente 10 milhões de reais. O Porto está passando aí por um processo, de melhora contínua no quesito de segurança. Câmeras digitais. Então o Porto, na verdade, ele é um organismo vivo, Então ele vai se adequando e vai se remodelando a cada momento. Apesar dos riscos envolvidos no esquema, o IBAMA não identificou danos ambientais até o momento. Agora começa a fase final da operação, com o retorno e a descontaminação dos cilindros. Esse processo dessa vinda, nós temos segurança. Só que esse processo de destinação final, nós estamos atentos e vamos acompanhar. Para nós, não finalizou a operação. A operação só vai finalizar quando esse material, o material metálico, vai ser derretido em uma indústria com altos fornos siderúrgicos e o restante dos materiais, todos os resíduos gerados, vão ser destruídos em incineradores em uma empresa de São Paulo. A CETESB já vai pegar essa linha de acompanhamento da destinação final, mas nós estamos à frente de todo o processo por sermos o órgão ambiental licenciador. E a polícia já sabe quem matou um policial militar na Náutica 3, em São Vicente, na última quarta-feira. O soldado foi atingido por 3 tiros no peito. Essas imagens já estão com a Polícia Civil. Foram gravadas por um circuito de segurança próximo ao local do assassinato e mostram o momento em que os 3 criminosos envolvidos na morte do policial militar fogem. Repare que um deles ainda tenta roubar uma bicicleta que estava na rua, mas ele desiste, tropeça e sai correndo. De acordo com o delegado que cuida do caso, testemunhas viram um carro a alguns metros de onde aconteceu o crime. E foi de dentro do carro que, segundo as testemunhas, foram disparados vários tiros em direção aos criminosos. Um deles usava esse moletom, que foi abandonado durante a fuga depois que o suspeito foi atingido por um tiro. No local, há marcas em um portão de alumínio, na parede e em carros estacionados na rua. O delegado já sabe quem eles são. Todos moram em São Vicente e têm várias passagens pela polícia. Contra um deles, por exemplo, há 9 boletins desde 2013, quando ele era menor de idade. Os outros 2 também são considerados perigosos. O segundo indivíduo que está envolvido, que estava com a arma do crime, que não foi que deu tiro, de acordo com as informações, já participou de roubos contra a empresa de transporte, inclusive roubando o carro escolta. E o terceiro indivíduo foi o que disparou realmente contra o policial quando estava caído, e teria sido reconhecido por uma testemunha. O policial militar Jorge Luiz de Brito Rangel estava à paisana em frente a uma padaria quando os criminosos passaram atirando na noite de quarta-feira.
Ele chegou a ser levado ao hospital municipal da cidade, mas morreu. O tio dele conta que o PM tinha 34 anos, 2 filhos pequenos e estava há 6 anos na polícia. O sonho do soldado Rangel foi a vida inteira ser PM. Era um rapaz calmo, tranquilo. O que a família hoje imagina, que ele era a pessoa errada no lugar errado na hora errada. Isso é que está realmente entristecendo a família. O delegado já ouviu várias pessoas e nas próximas horas deve pedir a prisão temporária dos suspeitos. Depois do intervalo, as informações de mais uma edição da Copa TV Tribuna de Handebol Escolar, que começa amanhã. Representantes de hospitais filantrópicos da região se reuniram hoje com deputados federais para pedir socorro. Eles querem que o projeto de lei que ajudaria as entidades a renegociarem as dívidas saia do papel. Os hospitais filantrópicos da Baixada Santista estão na UTI e pedem socorro. O fôlego está acabando, as dívidas se acumulam. O anúncio de uma lei federal de refinanciamento parecia uma injeção de ânimo, mas eles não contavam com um veto do presidente Michel Temer. Nenhum hospital da Baixada tem a documentação que a lei exige, por conta de um veto que aconteceu, um veto presidencial. Nós pedimos aos nossos deputados, o João Carlos Papa e o Marcelo Squassoni, que nos ajudassem no sentido de sensibilizar ou mesmo de tomar as medidas necessárias administrativas lá no Congresso Nacional para que a gente possa reverter essa situação, retirando o veto dessa lei. Representantes da Santa Casa de Santos, da Beneficência Portuguesa e do Hospital Santo Amaro de Guarujá chamaram os deputados federais para pedir ajuda em Brasília. Participaram do encontro João Paulo Papa e Marcelo Squassoni. As entidades precisam de recursos, vão buscar no sistema bancário, são juros exorbitantes e acabam fazendo novos empréstimos para pagar os empréstimos que já contraíram, inclusive pagando juros sobre juros. O projeto de lei do senador José Serra, ele pretende dar um fim a essa bola de neve de endividamento das Santas Casas. Ele propõe um refinanciamento com juros subsidiados pelo governo. É muito justo, já que essas entidades prestam serviços públicos de saúde. O esforço que nós temos que fazer, e eu particularmente já estou fazendo, é derrubar o veto. Já nessa próxima semana, vou visitar todos os líderes partidários, vou conversar com todos eles, sensibilizá-los da necessidade da imediata derrubada do veto. Tenho certeza absoluta que nenhum deputado de todo o Brasil vai ser contrário a essa derrubada do veto. O Hospital Beneficência Portuguesa, por exemplo, tem 105 vagas. Poderia internar por ano 5.000 pacientes, mas esse número não chega a 3.000 por falta de verbas públicas. E a situação pode piorar. O presidente do Sindicato das Santas Casas, que também é provedor do Santo Amaro, disse que se os hospitais não conseguirem o refinanciamento, podem diminuir o número de vagas e serviços. A decisão do Supremo Tribunal Federal permite que os hospitais atendam no limite dos seus custos. E como nenhum hospital está atendendo com os custos pagos, nós temos o direito de ofertar somente os leitos que estão sendo remunerados. Isso é aspecto que será muito abordado pelo nosso jurídico a partir de agora e muito em breve, já no mês de outubro, nós já teremos um posicionamento a esse respeito. Amanhã na Arena Santos tem a rodada de abertura da Copa TV Tribuna de Handebol Escolar. Essa vai ser a 13ª edição, com direito a recorde de inscritos. Serão 39 escolas, 27 equipes no feminino e outras 30 no masculino. A rodada de abertura promete movimentar a Arena Santos desde as 8 da manhã. E o programa Corpo em Ação vai ter a tradicional cerimônia de abertura. O Corpo em Ação vai mostrar também um jogo do feminino entre duas equipes que estão em busca de um título inédito. De um lado vão estar as garotas do Colégio Jean Piaget de Santos, que se prepararam desde o início do ano sob o comando do técnico Rodney Rodrigues. A gente sabe que a gente tem que ser quase que perfeito para conseguir esse título inédito, né? Mas a gente vai tentar. Vamos tentar jogar jogo a jogo para classificar, para tentar chegar entre as 4 já é uma vitória muito grande. Tem algumas meninas que já estão aqui desde o 7º ano, que nem é o meu caso, da Carol e da Bianca. Mas tem umas meninas novas que elas também estão vindo e a gente está treinando bastante e a gente está querendo buscar o título esse ano. A gente sempre está tentando fazer, ajudando uma outra, sempre corrige, ajudando, sabe? Não querendo criticar, mas sempre
falando o que uma fez errado para a gente sempre estar melhorando e trabalhar como uma equipe no jogo para fazer nosso melhor e ganhar. Do outro lado vão estar as garotas da Escola Municipal Bernardino de Souza Pereira de Itanhaém. A equipe estreou o ano passado na Copa TV Tribuna de Handebol Escolar e vai em busca do título sob o comando do técnico Renato César. As meninas que jogaram ano passado motivaram as meninas desse ano. Pena elas não estarem esse ano com a gente, mas as que estão vão dar sequência, né, para fazer um bom campeonato, um bom torneio. Meu pai sempre me incentivou a jogar no gol, ele mesmo era goleiro amador e acabei tomando gosto. Boa sorte. Obrigada. Esse ano eu acho que a gente consegue ir para a final, a gente tem esperanças e a gente quer conseguir essa vitória, né, esse ano. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o trabalho da turma do Gremar de Guarujá, que resgata e trata os animais marinhos para que eles voltem à natureza. Mais de 4 toneladas de mercadorias foram retidas pela alfândega no Porto. Vamos falar com o Renan Fiuza, que tem as informações. Boa noite, Renan. O que tinha de errado com esses produtos? Boa noite para você, para o pessoal de casa. Olha só, durante fiscalização feita por meio de um scanner, verificou-se o seguinte, que essa carga continha aí, ela foi declarada basicamente com produtos plásticos e metálicos. Na verdade, ela continha outros produtos. Eu tenho a lista completa aqui. Nessa carga tinha, por exemplo, garrafas de vinhos finos, suplementos alimentares de importação proibida, equipamentos médicos, eletrônicos, peças de carros, perfumes dos mais variados, tinha também, inclusive, cabelo humano, entre outras coisas. Ao todo, foram identificados 424 itens e o valor total dessa carga aí pode chegar a 2,5 milhões de reais, Melissa. Obrigada, Renan. E os estivadores conseguiram uma liminar para equiparar o trabalho no Porto. Segundo o sindicato da categoria, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília obriga os terminais de contêineres a retornarem à contratação de 50% de avulsos e 50% com carteira assinada. Desde 1º de julho, as empresas da Câmara de Contêineres do Sindicato dos Operadores Portuários seguiam o acórdão do TST, que determina a contratação de 75% dos trabalhadores vinculados e 25% de avulsos. Hoje de manhã, a diretoria do Sindicato dos Estivadores notificou o OGMO, que encaminhou o documento para análise do Departamento Jurídico. Já o SOPESP falou que a decisão obtida pelo Sindicato dos Estivadores não gera nenhum efeito sobre a decisão do presidente do TST, o ministro Ives Gandra, que permanece valendo. Fim de semana vai ser de sol entre nuvens em toda a região. As temperaturas caem um pouco amanhã por causa dos ventos de sudeste, que vão trazer o ar um pouquinho mais gelado do oceano. A máxima deve chegar aos 25 graus em Bertioga. Em Santos deve fazer 26. As ondas não passam de 1 metro nas praias, ideal para navegar. A temperatura chega aos 25 graus em São Vicente. Em Praia Grande, a máxima deve ser de 25 também. A nebulosidade aumenta um pouco em Mongaguá, mas o sol aparece, o dia também fica agradável, deve fazer amanhã 25 graus. Em Itanhaém, a temperatura deve chegar aos 25. Em Peruíbe, o mar está calmo, com ondas de até 1 metro nas praias. E nesta noite, a mínima deve ser de 20 graus. No Vale do Ribeira, a previsão também é de sol entre nuvens. A temperatura alcança amanhã máxima de 26 graus em Iguape e em Ilha Comprida. E em Cajati pode fazer 25 graus. Milhares de animais marinhos foram achados nos últimos anos nas praias da nossa região. E muitos sobreviveram graças ao trabalho incansável do Instituto Gremar. Você vai conhecer agora quem luta para salvar a vida deles. A lontra de 4 meses foi trazida depois de ser mordida por um cão em Itanhaém. O atobá chegou aqui este mês, fraquinho, veio de Mongaguá. A gaivota estava em São Vicente, com a asa fraturada.
O pinguim de Magalhães estava perdido em Guarujá. Em 2 anos, 2.278 animais vieram para o Gremar, principalmente tartarugas. O Gremar é uma ONG que faz resgate e reabilitação de animais marinhos e trabalha em conjunto com monitoramento ambiental e educação ambiental também. E fornece cursos também de capacitação para o pessoal da área de biologia veterinária. E muitas das tartarugas que vieram para cá foram encontradas porque comeram lixo. Lixo que foi jogado na praia, no mar. Tem de tudo, principalmente saco plástico, mas também lacre de embalagem e até botões. Essa rede aqui, por exemplo, ficou presa nas nadadeiras de um golfinho. E essa outra rede aqui foi engolida inteira, desse tamanho mesmo, por uma tartaruga que o Bruno, que trabalha aqui, ajudou a salvar. Como é que foi isso? Também, essa rede estava numa careta, que é uma tartaruga cabeçuda, um indivíduo adulto que a gente resgatou. Essa rede, vocês podem ver que ela é bem longa, ela estava desde o estômago do animal até para fora da boca. Então a gente precisou de cerca de 8 pessoas para conter o animal. A gente fez uma contenção, passou óleo mineral para lubrificar e a gente foi puxando bem devagar, porque a gente não tinha ideia se tinha um anzol que poderia causar uma lesão maior. 80% dos animais que chegam no Instituto já estão mortos. Boa parte delas vem para cá por culpa da ingestão de lixo. Outra parte vem pela interação com pesca, de ficar preso nas redes. E uma terceira parte vem por um problema que elas apresentam que chama fibropapilomatose, que são tumores de pele que crescem. Apesar de outras enfermidades, essas 3 são as que mais têm incidência aqui na nossa instituição. Difícil não se encantar com eles, ainda mais convivendo tão de perto durante o tratamento. E por isso, a equipe criou estratégias, como não dar nomes aos animais. Os animais que chegam aqui, a gente tem todo o carinho, mas como a gente tem que reabilitar para a soltura, para o animal voltar para o ambiente natural, a gente não pode se apegar. Então a gente dá uma numeração, uma anilha provisória aqui em reabilitação, mas posteriormente, como ela vai vir voltar ao habitat natural, a gente não pode ter esse apego. Mas é o final feliz que eles tanto esperam, como o desta tartaruga de quase 30 quilos, encontrada perto da plataforma de Mongaguá pela Polícia Ambiental. Ela estava se afogando. A veterinária conta que ela foi ressuscitada. Nós respiramos por ela, então usamos toda a medicação necessária para que ela voltasse sozinha e fizemos a respiração. Então a gente entubou e acabou fazendo manualmente a respiração. Foi bastante emocionante, foi em torno depois de uns 10 minutos de todos os procedimentos, então demorou para ela demonstrar que ela ainda estava viva, mas a gente tinha um pouquinho de esperança e continuou tentando e valeu a pena, óbvio. E a gente fica por aqui, uma boa noite, um ótimo final de semana para você. Os dias